Vou dar início à aula falando a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, que é provavelmente o segundo artigo do credo. Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Então é uma matéria muito importante que todos mesmo devem conhecer e saber, porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é Deus e homem ao mesmo tempo, veio a esse mundo e nós precisamos ter conhecimento a esse respeito. E vamos então falar do segundo artigo do credo. Nós rezamos o credo e ele está dividido em artigos. São 12 artigos. E um dos artigos, que é o segundo artigo do credo, creio em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. É a profissão de fé em nosso Senhor enquanto Deus, enquanto homem. Eu me chamo Padre Davi Francisquini, peço para escrever no YouTube e aperta no sininho ao lado. E procura divulgar o máximo possível. Dar um joinha e ver se os senhores e as senhoras gostaram da aula ou não gostaram da aula. E procura divulgar, espalhar essa boa doutrina. É um canal que visa formar, educar as pessoas na doutrina cristã. Estou dando aula para o quarto e o quinto ano da nossa escola, o Centro Educacional Maria Imaculada, e assim podendo também fazer o bem para todos os que me ouvirem, se interessarem em se instruir na doutrina cristã. A primeira pergunta é o seguinte: quem é o Salvador do mundo? O Salvador dos homens? O Salvador dos homens é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que foi posto o nome de Jesus, como diz o Evangelho de São Mateus, e há de salvar o seu povo dos pecados. Então Jesus Cristo é Salvador, Redentor. Cristo quer dizer ungido, quer dizer, foi escolhido para cumprir essa imensa missão, essa importante missão que é da nossa eterna salvação. Jesus Cristo nos salvou do pecado, do inferno e da escravidão do demônio. Então, a missão de Jesus Cristo é nos salvar, nos tirar do pecado, do inferno, da escravidão do demônio. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus feito homem. E o Evangelho diz o seguinte, que São Lucas, depois Isaías, será chamado Filho do Altíssimo. Isaías, Deus mesmo virá e vos salvará. Jesus Cristo é Deus e homem? É outra perguntinha. Sim, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso Jesus Cristo é chamado de homem e Deus. A divindade de Jesus Cristo nos é demonstrada pelas palavras de Deus Pai, de Jesus Cristo, dos apóstolos, e confirmada por muitos e muitos milagres descritos ou narrados nos santos evangelhos. No batismo e na transfiguração de Jesus, ouviu-se uma voz de Deus Pai e disse: esse é meu Filho dileto, no qual tenho o meu agrado. Intimado pelo sumo sacerdote a dizer quem ele era, se era Filho de Deus, ele respondeu: tu disseste. E São Pedro, o apóstolo, diz o seguinte: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Pois São Tomé, meu Senhor e meu Deus. O Evangelho de São João: o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Da humanidade de Jesus Cristo ninguém duvida, porquanto nasceu
viveu e morreu como homem. Então, Nosso Senhor, ele enquanto Deus, enquanto homem, ele nos quis nos salvar. O terceiro artigo do credo. Qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem? Quem é a mãe de Jesus Cristo? A mãe de Jesus Cristo é a Santíssima Virgem Maria. Jesus é Deus, Maria Santíssima é mãe de Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Por isso, Maria Santíssima é a mãe de Deus. Veneramos Maria Santíssima de um modo todo especial, todo particular, porque ela é a mãe de Jesus Cristo, que é Deus, a mais santa, a mais poderosa de todas as mulheres, e de todos os santos, de todos os anjos. E Nosso Senhor tinha um carinho todo particular para com Nossa Senhora. Antes de morrer, pregado na cruz, não deixou Maria por mãe, e que representando João aos pés da cruz, a todos nós disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse: eis aí a tua mãe. Desde aquela hora o discípulo tomou em sua casa. E nós devemos tomar Maria como mãe, levar para a nossa casa, o nosso coração, a nossa alma. Quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Por isso nós rezamos na Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então ela é Mãe de Deus e nossa Mãe. Nós pedimos a ela para rogar e rezar por nós na hora de nossa morte. Quem é o Pai de Jesus Cristo? Jesus Cristo é um Pai terreno? Não. O Pai de Jesus Cristo é somente um Pai eterno. Nasceu de Maria Virgem por obra do Espírito Santo. O que disse Nosso Senhor aos discípulos? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então ele o Pai e o Espírito Santo formam um só Deus, porque tem uma natureza única, uma substância única, que é a mesma para o Pai, para o Filho e pelo Espírito Santo. O Filho que se tornasse homem para nos salvar, vir a este mundo. Quem é São José? São José é esposo da Virgem Maria. E pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pai adotivo é o mesmo que pai nutrício, o pai de criação. Aí, o Evangelho de São Lucas: era como se julgava o filho de José. Jesus, Maria e José constituem a Sagrada Família. São José, o padroeiro universal da Igreja, é o patrono da família. Queremos honrar São José, amar São José, porque amou muito a Nosso Senhor Jesus Cristo. Venerou e honrou muito a Nossa Senhora. Não desagradou Nossa Senhora em nada. Onde nasceu Jesus Cristo? Jesus Cristo nasceu no estábulo, em Belém, na Palestina, e foi deitado numa manjedoura. E o Natal é dia 25 de dezembro. Nesse dia se deu a adoração dos pastores. No dia 1º de janeiro deu a circuncisão e a apresentação no templo, visita dos Reis Magos, deu-se em 6 de janeiro e fuga para o Egito logo em seguida. Jesus no templo aos 12 anos, vida oculta em Nazaré até a idade de 30 anos. Então procura adquirir esse livro para aprender a religião, estudar e acompanhar. O que fez Jesus Cristo durante a sua vida mortal? Durante a sua vida mortal, Jesus Cristo nos ensinou o caminho do céu, fez muitos milagres. Milagre, o que é milagre? Milagre é um fato extraordinário, é um fato sensível,
que está superior às nossas forças, as forças da natureza, que podem vir só de Deus como autor da natureza. E nosso Senhor diz: dei-vos o exemplo para que, como eu fiz, assim façais também vós. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Embora não queirais crer em mim, crede em minhas obras, para que conheçam que creais que o Pai está em mim e eu no Pai. Jesus instituiu de modo especial aos 12 apóstolos, porque devia ensinar a todos os povos. Os 12 apóstolos foram os 12 bispos. São Pedro foi escolhido para ser o Papa. E os outros apóstolos tornaram-se bispos, uma missão sagrada de pregar o Evangelho no mundo inteiro. Para que Jesus Cristo fez os milagres? Os senhores sabem? Vocês sabem? Jesus Cristo ele fez milagre para provar a sua divindade. Ele fez para dar testemunho de que a obra que ele fazia era de Deus. E nosso Senhor no Evangelho diz: as obras que eu faço dão testemunho de mim, de que meu Pai me enviou. Milagre de Jesus Cristo: ele transformou a água em vinho, ele multiplicou os pães, ele serenou, acalmou as tempestades, ele curou cegos, coxos, mudos, surdos, ressuscitou os mortos, expulsou os demônios. Em resumo, ele disso e tudo que ele fez o maior milagre: ressuscitou a si próprio dentre os mortos, para indicar que um dia vamos ressuscitar dos mortos. Meus caríssimos ouvintes, é importante a gente aprender a doutrina, alimentar o nosso espírito com a doutrina cristã. Não é só de pão, não é só de comida, não é só de prazer vive o homem, mas a palavra que vem da boca de Deus. E a palavra, encontramos essa palavra nos ensinamentos do nosso Senhor, pregados na Bíblia, na Escritura Sagrada. E depois pelo catecismo. Quantos catecismos bons nós temos? Quantos livros bons nós temos? A História Sagrada. O 4º artigo do Credo: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Que sofreu Jesus Cristo para nos salvar? Jesus Cristo suou sangue, foi açoitado, coroado de espinhos, morreu pregado na cruz. E nós vemos isto ao rezar a Via Sacra, todo o sofrimento de Jesus Cristo. E quando rezamos o terço, o rosário, nós encontramos no mistério dolorosos a paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a aflição, o sofrimento que ele teve na alma, o ódio, as calúnias dos inimigos, o abandono do seu eterno Pai. Jesus sofreu e morreu para pagar os nossos pecados e livrar-nos da morte eterna. Jesus Cristo padeceu e morreu enquanto homem, porque enquanto Deus não podia nem sofrer e nem morrer. Foi Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, quem condenou a Jesus Cristo a pedido dos judeus, mandando crucificá-lo. Olhe quando morreu Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu no Monte Calvário, na Sexta-feira Santa, depois de 3 horas de agonia. Quando Jesus esperava, o sol se escureceu, o véu de templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, os rochedos se partiram, os sepulcros se abriram e muitos mortos ressuscitaram. E foram à cidade santa para incriminar, chamar a atenção dos judeus os pecados que eles cometeram. O corpo de Jesus foi tirado da cruz, despregado da cruz e foi sepultado. E nós veneramos a cruz e fazemos a procissão do Senhor morto na Sexta-feira Santa. Recordarmos o sofrimento de Jesus Cristo, a Santa Missa, na Via Sacra, nos mistérios
dolorosa do Rosário, a devoção às Santas Chagas de Cristo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. Essa é uma oraçãozinha que a gente deve guardar. Bendito e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. É muito bonita essa ejaculatória. Vou repetir. Bendita e louvada seja a sagrada paixão e morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. E depois a outra que eu disse anteriormente é: nós adoramos o Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos porque pela vossa Santa Cruz redimistes ao mundo. Então é importante a gente pedir a Jesus Cristo que perdoe os nossos pecados. Quem pensa no sofrimento de Jesus Cristo acaba arrependendo dos seus pecados. Então nós veremos na próxima lição, na próxima aula, o 5º artigo do Credo. Desceu aos infernos ao 3º dia e ressurgiu dos mortos. Na próxima aula falaremos disso. Então eu quero pedir aos senhores, às senhoras e às crianças para que divulguem essa aula, passe o vídeo para frente, o áudio para frente, para que assim as pessoas possam aprender. Faz a propaganda, não sejamos egoístas, que procuremos o bem para os outros. Como estou fazendo isso para que vocês possam aprender e possam saber, assim também vocês passam para frente. Procure se inscrever no YouTube, quem ainda não se inscreveu, aperta no sininho ao lado, dá um joinho e procure então divulgar. Eu quero dar a bênção para todos, que Nossa Senhora das Dores vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula, se Deus quiser.